Oi, gente, meu nome é Mariane. Pra quem não sabe, eu falo sobre livros, livros de entretenimento e tudo relacionado a livros. Basicamente, o que eu mais leio é romantasia, enfim. Hoje eu vou trazer pra vocês um resumo de Chama de Ferro. Eu já fiz aqui nesse perfil o resumo de Quarta Asa. Quem ainda não viu, só procurar aqui que tem um resumo de Quarta Asa. A gente tá, assim, nessa preparação pra poder esperar chegar a Tempestade de Ônix, que vai lançar dia 21 agora. Então, assim, a gente tá bem em cima. E eu resolvi fazer esse resumo porque eu reli os dois livros e eu pensei assim, cara, a gente com certeza já esqueceu detalhes que a gente leu. Inclusive, eu lendo pela segunda vez, eu vi várias coisas que eu na primeira vez eu não li, não notei. Então já vai se inscrevendo, já vai ativando o sininho, fazendo as coisas que tem pra fazer aí pra você me ajudar aqui nessa rede social aqui. E vambora comigo no resumo de Chama de Ferro. Eu tô bem no finalzinho, eu vou começar aqui agora o que eu já li até agora. Tá fresco na minha cabeça, e aí quando eu acabar de ler eu volto aqui e continuo o resto. Então, enfim, vamos comigo, que vai estar completo o resumo aqui nesse vídeo. Completo. Tem minha colinha aqui que eu fui lendo e anotando aqui pra não esquecer. No começo desse livro, a Violet e o Xaden estão meio que brigados por causa do final do último livro, que ele guardou milhões de segredos dela, não foi honesto, enfim, e aí eles começam brigados, eles estão meio que separados, e também porque o Xaden tava no terceiro ano e ele reformou, então ele saiu da escola, ele foi pra linha de frente da guerra, e aí eles vão ficar separados, só que como os dragões deles são mates, eles vão ter que ficar, né, de vez em quando se encontrando aí, eles vão dar um jeito de se encontrar porque os dragões não conseguem ficar separados. E aí depois de todo aquele rolo lá que aconteceu no final de Quarta Asa, a Vi e o pessoal, eles vão voltar pra Basgiath e eles vão resolver contar lá o máximo que eles podem sem entregar toda a verdade, tentar integrar de novo na escola, enfim. E quando eles chegam de volta na escola, eles estão tentando montar a versão deles, mas é claro que o Coronel Aros sabe o que aconteceu, o pai do Dain, porque foi ele que basicamente mandou todo mundo pra morte lá no final do outro livro. Então assim, ele sabia das ameaças que tinha lá e mandou eles mesmo assim. E aí quando eles voltaram, lá na escola eles estavam meio que lendo, né, as pessoas que já morreram no pergaminho onde tá anotado, e aí foram lendo o nome deles e eles tipo assim, não, a gente não morreu, a gente voltou, a gente tá vivo aqui. E o pai do Dain não tava esperando que eles iam sobreviver, ele estava esperando que eles iam de arrasta lá e ele não ia preocupar mais. E aí quando eles voltaram, ele já ficou assim, já não foi o que ele tava planejando, porque agora eles sabem do que ele fez, só que eles não podem falar porque, né, é uma coisa muito ali por debaixo dos panos, é uma coisa muito oculta. E aí logo no começo a gente já vai ver uma nova escalada ali no parapeito, uma nova travessia, né, que aí a gente vai conhecer a Sloane, que é a irmã do Liam, que morreu no último livro, e a gente vai conhecer o Arek, que é o filho do rei, e ele é amigo da Violet, inclusive o irmão dele, a gente tem uma suspeita aí, vai pro vídeo das teorias, que o irmão dele é ex-namorado da Violet. Mas aí a Violet tá lá, junto com as amigas dela e tudo, e ela tá vendo que a Sloane tá passando e o filho do rei. E aí a gente vê que tem um professor, que ele vai vir novo, né, e ele vai vir como mesmo ensinar o método da tortura ali, e o nome dele é Varys, inclusive a gente odeia esse cara, e ele já vai ser introduzido ali, péssimas coisas são faladas sobre ele, que ele pesa a mão, sabe, na hora de interrogar, ele não tem noção nenhuma, ele é, assim, ele é muito perverso e muito ruim, e ele já chega e ele já começa a pesar muito a mão ali, porque a Vi retorna pras aulas dela, e ele já começa a pesar a mão com a Vi, porque a Andarna, depois do que aconteceu no final de Quarta Asa, a Andarna ficou muito cansada e ela tá dormindo, assim, meses, ela tá dormindo mesmo e o sono tá muito prolongado, então a Andarna não tá vindo participar das aulas de voo, aquelas aulas normais, e tem aulas que ela tem que ter os dragões dela perto, e como ela juntou com dois, ela teria que ter os dois dragões, mas a Andarna não tá vindo. E aí esse Varys, que é torturador, ele tá usando isso contra a Violet, ele não tá querendo respeitar isso, ele tá punindo a Violet, fazendo ela usar o poder dela excessivamente, deixando ela extremamente cansada, extremamente desgastada ali, correndo risco de morte mesmo, porque se ela tiver o burnout, ela vai de arrasto, então assim, ele tá empurrando mesmo ela pros limites dela, enfim, aí a gente já começa a odiar ele, já começa a ver como é que ele vai ser. Enquanto ela tá ali na escola, tá, nessa volta aí dela pra Basgiath, ainda mais que ela tá sem o Xaden ali, porque o Xaden tá lá na linha de frente. Inclusive, mandaram ele pra Samara, que é um posto de linha de frente, assim, eles estão fazendo o máximo pra destruir ali o que eles têm. E a gente vê também que a mãe da Violet fica com muita raiva do que aconteceu com eles no último livro lá, que o pai do Dain mandou eles pra lá e ela achou isso super irresponsável e arrancou ele de Basgiath. Então, assim, o Coronel Aros já não tá mais lá, porque a mãe da Violet era casca grossa e ela é muito justa. Então, assim, eles fizeram perguntas lá e colocaram de frente, e eles só não puderam falar toda a verdade, mas ele literalmente mandou eles pra um posto do lado de fora das barreiras da escola, que não tinha proteção, não tinha nada, e esse posto era pra ter soldados lá do exército. O que o Coronel Atos fez? Ele mandou limpar. Então, quando eles chegaram lá nesses jogos aí de esquadrão, que era pra ser um jogo, né, uma coisa pra ser parte ali, não uma brincadeira, porque ali brincadeira é tudo séria, mas era pra ser parte de um jogo ali da escola, acabou se tornando uma coisa verdade. Quando eles chegaram
chegaram lá nesse posto, veio os Wyverns e o Venom e, tipo assim, não tinha ninguém ali pra ajudar eles. Então, basicamente, ele mandou jovens da escola, tipo, do segundo ano pra enfrentar uma ameaça. Foi uma péssima decisão que ele teve ali. Então, ele foi punido. Então, ele já não tá mais na escola. Então, agora, tudo que vai acontecer ali, o pai do Dan, ele já tá afastado. E aí, nessa volta aí também, a gente vê que a irmã do Liam começa a treinar, aquelas mesmas coisas que a Violet passou no outro, de treinar, primeiro ano ali e tudo. E aí, a Violet vai tentar ajudar ela, porque ela se sente muito culpada pela morte do Liam, porque ele, quando morreu, ele se sacrificou por ela. Então, assim, ela vai tentar ao máximo ali ajudar a Sloane, mas só que a Sloane, ela é completamente insuportável ali no começo, porque ela tá jogando toda a carga da culpa da morte do irmão em cima da Violet. Então, assim, a gente já sabe que vai ter que ter paciência com ela e a Violet tem, inclusive, muita paciência com ela. E no meio desses treinamentos ali, coisa da escola ali mesmo, igual no outro já tinha, que eu não vou ficar também passando os detalhes aqui, a Violet começa a pesquisar mais a fundo sobre essas barreiras, esse campo aí que protege Navarre, que é a Mira, a irmã dela, que trabalhou nisso aí pra poder levantar essa barreira, e ela quer pesquisar porque ela sabe que dentro dessa barreira o Venom não chega e o Wyvern não chega. Enquanto ela tá ali dentro da escola, ela tá usando o tempo dela pra usar todas as ferramentas que ela tem ali pra poder pesquisar mais dentro ali da área dos escribas, onde eles têm todo esse acervo aí de conhecimento. Ela vai ter a ajuda da Jessenia, porque a Jessenia, ela é do quadrante dos escribas, e aí a Jessenia ajuda ela no sentido de ela não tá anotando nenhum dos livros que a Violet tá pegando, porque a Violet tá fazendo isso escondido. Ninguém pode saber que ela tá pesquisando sobre isso. Ninguém pode saber que ela tá infiltrada ali, entendeu? Eles voltaram pra lá e ali na escola, basicamente só o Coronel Eiros que sabia, quem tá ali por dentro mesmo, o que aconteceu lá fora. Mas assim, ela voltou e todo mundo que tá ali, ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe que teve Venom, ninguém sabe que teve Wyvern. E ela não pode deixar ninguém saber sobre o que ela tá pesquisando, porque esse assunto é altamente importante, altamente perigoso. Então assim, a Jessenia tá sendo top aí pra ajudar ela a esconder isso aí que ela tá procurando, enfim. E aí também a gente vai ver que logo no começo a Violet já começa a ter aqueles sonhos, sabe aqueles sonhos que ela vai sonhando com o Venom depois do que aconteceu lá em Racine, que é onde aconteceu o ataque do primeiro livro, do final do primeiro livro. Ela fica sonhando com aquele ataque várias e várias vezes e cada hora parece que as circunstâncias mudam ali. E aí tem o mestre do Venom que ele fala pra Vi, que ele esperou muito pelo poder dela, que ela quer usar ela pro lado dele e meio que uma coisa assim, tipo, você tem que vir pro nosso lado, isso tudo no sonho dela. E aí no meio disso tudo aí, ela tendo que guardar segredo, porque tudo que ela tá pesquisando, tudo que ela tá passando, ninguém ali sabe, ela não quer contar pros amigos dela, porque o Xaden pediu pra não contar, enfim, ela tá com medo, porque é uma revolução que não é dela, é uma revolução de outras pessoas e ela não pode arriscar a vida dessas pessoas abrindo os segredos de todo mundo ali pra eles. Então assim, ela tenta guardar ao máximo esse segredo, só que isso tá consumindo ela. E no meio disso daí, da escola, começa a acontecer aqueles testes na escola mesmo pra treinar eles pra um possível interrogatório. Se eles forem pegos em mãos inimigas, pra eles saberem como se comportar e não ceder e não dar informação. Então eles começam essas aulas de interrogação com esse péssimo do Varys, e aí ele leva essas coisas longe demais. Eles sabem que assim, o esquadrão inteiro já fica em alerta, porque tem que ser uma coisa surpresa. Então assim, eles do nada vão ser sequestrados, né? Isso aí tudo da escola mesmo, uma coisa tudo é tipo é uma simulação. E aí eles já ficam sabendo que vão ser sequestrados de surpresa e aí eles vão ser colocados dentro de situação de alta pressão pra poder liberar os segredos aí que eles escolherem ali na hora de começar. Aí o esquadrão da Vi, eles vão sequestrar o esquadrão dela, só que quando eles estão presos assim ali na sala de interrogação, a Vi cheira assim a bebida que eles estão oferecendo pra ela e ela fala, não, isso aqui é pra cortar nossa conexão com o dragão. Então não vamos tomar, não vamos deixar isso aqui afetar a gente, porque aí a gente vai passar por isso aqui tranquilo sem perder a conexão com o nosso dragão. E aí ninguém tomou e eles conseguiram, tipo assim, passaram lá a simulação, eles foram interrogados, o Varys fez ali a simulação e ele até foi longe demais na tortura e tudo. Muito, muito difícil um esquadrão conseguir fugir, porque geralmente eles têm que ficar ali o tempo inteiro que dura a simulação, o quê? 2 dias que dura a simulação ali. Só que a Vi, o Sawyer, o Rita, e a Rhiannon, eles estavam ali nessa simulação. E aí teve uma hora que eles conseguiram fugir, conseguiram abrir a porta, usar ali magia. E teve uma última porta que a Vi conseguiu abrir com uma adaga dela, que tava com uma runa, e essa runa aí abre portas. Isso aí é explicado depois, mas a gente já sabe que o Xaden colocou essa runa aí na adaga dela pra poder, quando ela precisasse, abrir a porta. Outra coisa também que a gente percebe, nesse momento aí que tá rolando essas simulações, é que o Nolan, que é o que remenda as pessoas, ele tem o poder de remendar, de curar as pessoas, ele tá sempre muito cansado, ele tá sempre muito esgotado, e você vê que por quê? Porque o Varys, esse cara aí, ele tá torturando alunos, e ele tá usando o Nolan pra poder sarar a pessoa
raiva e ele vai lá e ele tortura de novo. Então, assim, a gente vai vendo que várias coisas vão acontecendo nesse momento aí. E aí a gente vê também que o Jack, que a gente achou que tinha morrido no outro livro que a Vi jogou um raio, caiu tipo uma montanha em cima do cara, ele tava vivo aparentemente, porque o Nolan tava trabalhando muito tempo pra poder remendar ele todo. Então, assim, o Jack voltou aí também nesse livro aí. Aí resumiram as aulas e tudo, né? Durante uma aula de batalha lá, eu não sei como que é o termo que eles usam, mas é aquela aula que eles falam sobre os ocorridos, sobre acontecimentos das batalhas. Foi dito que o posto de Samara foi atacado e teve um dos cavaleiros severamente machucado. E aí a Vi já começou a ficar louca, porque Samara é onde o Xaden tava. E aí nessa aula ela ficou, nossa, mas o que aconteceu com o Xaden? E aí o Tarn começou a ficar louco, porque ele tá preocupado com a Sgel, né, a mate dele, então ele ficou assim, jogando as emoções dele toda na Vi, deixando ela sobrecarregada e ela não conseguiu, assim. Ela pegou e saiu da aula e ele tava em conexão com ela na mente, ele falou assim, eu tô aqui no campo te esperando pra poder a gente sair, vazar fora, encontrar eles lá pra ver se eles estão bem. E aí a Vi só saiu e os professores falaram, tipo, você não tem permissão pra sair, você não pode sair. Ela só cagou e andou e vazou. Aí chegou lá em Samara, foi procurar o Xaden, né, viu que ele tava lutando lá no subterrâneo, sei lá onde, com o Garrick. Aí chegou lá, ele tava lutando e tudo, e aí ela ficou tipo, meu Deus, né, ainda bem que você tá vivo. Ela tava muito preocupada com o Xaden, mas eu acho que o motivo dela ter saído, assim, tão maluca e cagado pras regras, porque você não pode sair da escola, isso é gravíssimo, foi porque o Tarn jogou as emoções dele toda nela, ela não conseguiu suportar e ele, tipo, vamos agora, entendeu? Então ela teve que respeitar. Aí ela viu que o Xaden tava bem e tudo, aí ela passou a noite lá e depois ele tinha, tipo, uma reunião ali com esses grifos e com os cavaleiros dos grifos. E aí ele falou, você quer ir comigo? Ela falou, mas é lógico que eu quero. Aí eles foram, né? Que ele já tava pra ir nesse compromisso mesmo. Aí chegou lá que a gente conheceu a chata da Cat. E aí o assunto ali do Xaden com a Cat e a outra cavaleira do Griffon era que eles ali do lado de fora de Navarre estão tentando descobrir um jeito de conseguir uma Luminary, que é tipo basicamente um círculo de cristal brilhante. E aí esse círculo aí, esse negócio, ele amplifica o fogo do dragão pra forjar as armas que matam os Venin. Então, assim, tem um desses círculos aí em Basgiath. Inclusive, toda vez que a Violet saiu pra se encontrar com o Xaden do lado de fora da escola, ela tava levando armas. Basicamente, o Tarn que tava levando, né? Porque a Violet, toda vez que ela saía pra encontrar com o Xaden no fim de semana, ela era confiscada. Agora, o Tarn carregava as armas todas, porque tava forjando lá dentro da escola, onde tinha esse círculo aí de cristal que forjava, enfim. E aí, lá nessa reunião também, a Vi descobre que esse Visconde Tecarius, ele falou assim, não, vocês podem usar né, a Luminary, só que eu preciso ver a Violet usando o poder dela, eu quero ver ela usando o poder de raio. Se vocês trouxerem ela aqui e eu ver ela usando o poder dela, eu deixo vocês usar. Bem esquisito, né, isso aí que ele pediu, enfim. Aí o Xaden tava tipo assim, não vai, e daquele jeitinho dele. Só que a Violet fica com isso na cabeça, desse trato aí que eles querem fazer e, enfim, vamos ver mais pra frente o que vai ser feito. Depois dessa voltinha aí que a Vi saiu sem permissão pra ver o Xaden, passou ali 2 dias ali rápido, toda vez que eles se encontram nesse momento aí da primeira parte do livro, tem sido muito rápido, eles nunca passam muito tempo juntos, porque inclusive lá na escola eles estão fazendo de tudo pra separar os dois, porque eles já estão sacando que tem coisa acontecendo. Ela volta pra escola e aí tá durante um momento que eles estão treinando pra armadilha, que a Vi já passou, só que agora quem vai passar é a Sloane, o Eric, que a gente foi apresentado nesse livro agora. E ela tá super preocupada porque ela quer ajudar a Sloane, mas a Sloane não quer aceitar a ajuda dela porque tá jogando muita raiva nela. E a Sloane é amiga da Imogen, é amiga do pessoal todo ali dos marcados, né? Porque ela também é marcada. Enfim, a gente vai ver esse momento aí dela tentando superar a armadilha e passar por esse momento aí da história. Logo quando ela chegou ali na escola, depois que ela voltou assim, o professor Emetrio chegou e falou pra Violet assim, olha, não fala que fui eu, nem tô te falando nada, mas seria inteligente se você jogar a culpa da sua saída do seu dragão gigante, preto, super forte, que jogou as emoções dele em você. Melhor você, né, quem sabe você consegue se livrar da punição se você jogar em cima dele. Aí ela já ficou assim, ele falou, mas não fala que não te falei nada. E aí ele sai assim, já chega o Varys, suportável, e ele já começa a revistar ela, e ela tá com o casaco do Xaden, porque quando ela saiu igual uma louca, não botou nem casaco, botou nada. Pegou o casaco do Bodhi e colocou e foi, só que chegou lá, o Xaden ficou, que merda é essa de casaco dos outros? Ele vai usar o meu casaco, tirou o casaco do outro, botou o casaco dele. Aí ela voltou o casaco dele. Só que aí chegou lá, o Varys mandou, pode revistar ela aqui?
né, que ela tá com coisa de outras pessoas, tá com coisa de outro aluno. Aí começou a vigiar tudo ali que tava nas coisinhas dela. E aí, no meio dessa revista, chega o Kaori, professor Kaori. Eu amo esse professor Kaori. Ele chegou e falou assim, já falei com a liderança já sobre o que aconteceu aqui com ela. Ninguém que vai mexer com ela, porque a gente já resolveu que ela não tinha como não ter sucumbido às emoções do dragão dela, porque ele é completamente poderoso e ele jogou a emoção dele e por isso que ela saiu e não pediu permissão nem nada. Ela não teve o que fazer, ela só foi levada pela situação. O dragão dela a gente não tem o que falar nas relações de dragão. Então, a gente já absolveu ela que nada vai acontecer com ela, já tá tudo na liderança, já aceitou e tá tudo certo. Versh não gostou, né? Porque ele queria punir a Vi, né? O professor Kaori falou isso aqui e saiu. E o Versh continuou ali com a Vi. Aí ele continuou procurando e ela ficou preocupada com o quê? A adaga imbuída com um negócio que mata Venin, que tá dentro do casaco do Xaden. Só que se é uma adaga diferente, se o Versh visse, ele ia sacar alguma coisa. Aí ele tava procurando e ela viu que ele não achou. Onde tá essa adaga? A Rhiannon tava do lado de fora da porta, usou o poder de telepatia dela, tirou a adaga, pegou a adaga e falou pra ela, eu tava vendo tudo acontecendo. Depois que o Versh foi embora, não achou nada, foi embora, ela falou, o que tá acontecendo, você vai me falar agora. Eu sabia que ele não podia ter essa adaga aí, eu peguei porque eu quero te proteger, mas agora você vai me contar o que aconteceu. E aí tem tanto tempo que a Vi tá guardando segredo, ela tá se afastando tanto dos amigos dela, porque ela não quer contar o segredo, então ela tá se afastando. Nesse momento aí ela falou, cara, ela pensou consigo mesma assim, vou falar tudo pra ela, vou falar tudo pro Sawyer, pro Redoc, vou falar pros meus amigos e todo mundo vai saber o que tá acontecendo. Ela chegou lá e falou, quer saber? Tem Venin do lado de fora, tem o Wyvern, tá tudo acontecendo e a gente tá aqui dentro alienando, eles estão alienando a gente aqui, a gente não tá sabendo de nada, tem muita gente morrendo do lado de fora de Navarre e ninguém aqui tá fazendo nada, os professores, todo mundo escondendo, poucas pessoas aqui estão querendo fazer o certo. Enfim, contou tudo. Ela achou o quê? Que a Rhiannon ia ficar com muita raiva dela, só que a Rhiannon falou o quê? Eu não estou com raiva de você, só estou triste porque você achou que não podia contar pra mim. Eu queria estar do seu lado desde o começo. E agora, pelo menos, me deu até um alívio quando ela contou, porque, gente, é tão... A Vi sofrendo sozinha, tendo aqueles pesadelos, pesquisando as coisas, fazendo tudo isso aí por debaixo dos panos ali na escola, e não podia contar pra ninguém, só a Jessene ali que tava... Não sabia de tudo, né? Mas tava meio que sabendo que alguma coisa ela tava fazendo que era ilegal. Agora os amigos dela estão envolvidos também, pelo menos que ela tem ajuda ali e apoio, né? E aí foi isso que aconteceu, porque os amigos pegaram e começaram a ajudar. Em vez dela ir lá sozinha nos arquivos e pesquisar, os amigos começavam a ir, porque aí são 4 cabeças lendo o livro, 4 cabeças procurando informação. Novamente reiterando que as informações são sobre como levantar as barreiras que tem em volta de Navarre, só que levantar lá do lado de fora para poder proteger as pessoas que estão fora das barreiras também. Encerrou esse capítulo, a gente vai começar a ver a ceifa de novo, né? A ceifa vai acontecer. O importante da ceifa é só saber que a Sloane e o Arek, os dois pegaram um dragão, isso que interessa. O Arek pegou um dragão azul e a Sloane pegou um dragão vermelho. Inclusive, gente, no vídeo das teorias eu também vou colocar lá o dragão de cada um, a cor de cada dragão de cada um e o poder que cada um tem. A gente vai ter aquela cena que vem 4 assassinos mandados pra matar a Violet. E eles vêm com aquela mensagem, segredos morrem com as pessoas que o mantêm. O Coronel Eiros falou lá pra Vi e pro Xaden na hora que eles tiveram a conversa, né? Porque o Coronel Eiros tá com muita raiva, só que a gente já não tá vendo mais ele. Só que ele tá mandando gente matar ela. E é engraçado que na hora que esses assassinos vão lá, vai ter uma briga, né, e tudo, tem uma outra menina junto com a Vi que a gente não se importa muito. E aí eles vão jogar ela pra fora, assim, da janela e ela tá segurando, assim, da altura. E aí chega quem lá? O Jack. O Jack olha e você pensa o quê? Agora vai jogar a mão dela e vai derrubar ela. Só que não, ele pega e levanta ela. Ele mata o cara que tava vindo atrás, né, pra empurrar ela e chega na janela. Aí ele vai, puxa ela e salva ela. No vídeo das teorias, a gente sabe que é porque ele virou Venin e a gente sabe que porque o mestre do Venin quer ela, né? Por isso que ele fez isso. Mas enfim. E aí ela já fica assim, nossa, que estranho. Eu basicamente te matei e você tá me salvando. Aí voltando às pesquisas do livro, tá? Dos livros que elas querem saber. Ele não tá achando nada. E aí vem uma informação de que tem uma área secreta onde tem livros que eles não são disponibilizados pra qualquer um e é um cofre. Só que esse cofre, a Jessenia nem sabia da existência disso. Depois ela falou assim, não existe. Ela foi lá procurar e achou, ela viu que existia. Só que esse cofre só abre com sangue real. Tipo, uma pessoa da linhagem real consegue entrar nesse cofre. Aí a Vi pensou o quê? Arek. Vou pedir o Arek pra me ajudar. Não tem o que fazer. E ela já viu que ele já sabia do que tava acontecendo, porque ele falou, você acha que por que eu entrei aqui pro quadrante? Porque ele é filho do rei. Pra que ele tá fazendo ali na escola? Treinando a ponta de morte, né? Porque
ele basicamente não concorda com as atitudes do pai. Ele acha que o pai tá virando as costas para as pessoas e ele não, ele quer fazer o bem. Então ele falou: o quê? Eu vou entrar, eu vou pegar um dragão porque eu vou poder ter chance de fazer alguma coisa nisso aqui. É nessa hora aí também que ele aceita ir com ela lá e abrir, que ele menciona que o Halden, que o irmão dele sabe que tá tudo acontecendo, mas só que escolheu não fazer nada. O Halden, inclusive, eu acho que ele é o ex da Violet, tá? Aí abrindo lá esse cofre, tudo assim, é uma missãozinha pra abrir aquilo ali, mas vamos pular isso porque não é relevante. Eles acharam o diário com anotações de como ela fez pra fazer as wards e coisas assim, extremamente classificadas que ela não poderia ter acesso e ninguém nunca poderia ver ela segurando esse livro na mão. Então eles pegaram esses livros que eles acharam lá e eles falaram assim: cara, a gente não pode ser pego com isso daqui, porque senão nós vamos pra... E aí a Vi botou esse livro dentro da bolsa, deu um livro, que tinha dois, deu um livro pro Xaden, que o Xaden tava lá. Gente, eu vou cortando algumas informações, mas assim, desculpa. O Xaden também entrou junto lá, na hora que entrou todo mundo, na verdade dentro do cofre mesmo, só entrou a Vi com o Arik, mas ficou ali do lado de fora os amigos da Vi e o Xaden. Aí ela deu um livro desse pro Xaden e falou: já leva, né, que eles sempre estão se encontrando assim no fim de semanazinho, foi embora e levou um ficou com a Vi. Aí ela tava andando com essa bolsa, quem veio? O Varys achou ela com essa bolsa e levou pra interrogar. Deu uma poçãozinha pra ela não teve como, ela teve que tomar. Cortou a conexão com o Tarn. Ela já não tinha mais conexão com o Tarn. E aí, na hora que ele pesquisou, abriu a bolsa dela, ela tentou explicar o máximo ali daquele livro, tentou engambelar ele. Ele tinha uma aluna que tinha o poder de descobrir se era verdade ou não. Ela, inclusive, esse sinete, que eu acho que é o sinete da Violet. E aí a Violet tentava falar pra ele só verdades selecionadas, pra poder não ser pega ali na menina. E ela tentou engambelar e tudo, mas o Varys estava decidido a arrebentar com a Violet. E aí que é aquele momento que ela vai ser muito interrogada durante muito tempo. E vai ser terrível, assim, é horrível de ler, péssimo. Eu fiquei com muita pena dela, tadinha, se ferrou muito ali. E aí ele fica perguntando, porque ele quer saber o que tá acontecendo com o Xaden. E ele começa a jogar sujo com ela. É ali que a gente vai descobrir que o sinete do Varys é descobrir qual é a fraqueza da pessoa. E aí ele sabe que a fraqueza dela são as pessoas que ela ama. Então ele começou a jogar várias dessas coisas ali. E aí ele interrogava ela, ele torturava ela, vinha o Nolan e colocava ela de volta. E curava ela de volta pra ele torturar mais. E aí que ela vai começar a ter aquelas alucinações, que ela vai ver o Liam, que já morreu, mas ela vai ter aquelas conversas com ele, que ela já tá tão perdida ali de tanta coisa ruim que ele fez com ela, que ela vai ver o Liam. O Tarn sabia que tinha alguma coisa errada. Por mais que a conexão dele estava cortada, ele sabia que a Violet já tava ali 5 dias sendo torturada. Então ele já avisou a Skell e o Xaden já sabe. Então assim, a gente já sabe que o Xaden tá vindo. E não tem como ele não tá vindo. Só que a Violet tava assim, não vem, tentando o máximo jogar esse pensamento aí pra Xaden não vir. Porque o Varys ia fazer uma emboscada pra ele ali quando ele viesse tirar ela. E aí ele ia provar o ponto, que eles estão de plano os dois juntos e planejando coisa, enfim. E aí a gente vê que no 5º dia de tortura ali, o Dany vai chegar, né? O Varys chamou o Dany, porque ele falou assim: vem, porque ela não tá falando, ela não quer dar a informação que eu quero, então você vai ler a memória dela. E aí a Violet já fala: não vai encostar em mim, você não vai ler minha memória. Só que aí é um ridículo esse Dany, né? Enfim, um ridículo. Ele vai lá e forçadamente segura na cabeça dela pra ler a memória dela. E aí o que ela faz? Ela falou assim: você quer ler? Vou te jogar tudo de ruim então. Jogou a memória toda do que aconteceu lá em Racing, dentro da cabeça dele, todas as mortes, como que eles lutaram, o que o pai dele fez de mandar eles pra um posto que não tinha. Tudo aquilo que tava acontecendo, Venom, Wyvern, jogou tudo pra ele, pro Dan. E aí por um momento você acha que ele vê isso tudo e ele ainda não fica do lado da Vi. E inclusive eu fico assim, na segunda vez que eu li, agora na releitura eu sei que no final ele voltou, mas tipo assim, nessa primeira vez você fica assim, cara, não é possível, isso dá muita raiva. E aí nesse momento que ele lê as memórias, ele começa a contar pro Dan, eles estão levando armas daqui de dentro pra fora, estão usando nossa luminary. Gente, tô falando luminary porque eu não sei a palavra que eles estão usando em português, mas é aquele círculo azul, cristal, que usa pra fazer a arma pra matar Vayne, enfim. Estão usando a luminary daqui e levando a arma pro lado de fora, ela tá contrabandeando e tudo, e você fica, cara, mas você viu isso tudo, você tá focando nisso? Só que aí, na verdade, era só um planinho aí pra poder despistar o Varys, aí ele vai e esfaqueou o Varys, e foi lá e tirou a Violet, e aí quando ele tava saindo dessa sala aí, ele viu que o Xaden já tava descendo igual bala também, e Garrick, e aí ele tava matando o pessoal que tava, né, porque eu acho que era meio que subterrânea, e tinha guardas em cada posto aí. Xaden veio matando gente, Dan saiu com a Violet, e aí eles se encontraram ali. Xaden matou a Nora também, que era aquela aluna que tava junto com o Varys. E aí o Varys não tava morto ainda, ele só tinha sido, né, imobilizado ali. Aí o Xaden vai lá e dá a adaga pra Vi, a Vi rebenta, mata o Varys, e eles saem dali dessa salinha de interrogação e vaza fora pra cima. É nessa hora também que o Xaden se declara pra ela, fala aquelas coisas todas lindas pra ela, muitas coisas maravilhosas, inclusive eu marquei na primeira vez, marquei na segunda vez, marquei no quinto, marquei
e tudo. E aí ele sobe a escola, tá um caos, gente andando pro lado, pro outro, e aí geral ali querendo sair da escola, desertar ali, enfim, tá uma bagunça ali em cima quando eles sobem. A mãe da Vi chegou ali também, e aí ela fala que assim, tudo que ela fez foi pra proteger os filhos, que ela achava que ela tava fazendo o certo. Tudo, desde que a Vi cresceu, ela fez pra proteger a Vi. E aí ela confessa que ela não sabia dessa interrogação aí que tava acontecendo, ela não sabia do que tava acontecendo ali dentro. Ela não sabia que o pai do Dan, o que o pai do Dan tinha feito com eles. Ela sabe da ameaça do Vanning e do Ivern, mas ela não sabia do que a liderança ali tava fazendo pra poder fazer emboscada mesmo pra Violet e pro Xaden. E aí que ela vai confessar que no começo ela fez um acordo com o Xaden pra proteger ela dentro da escola. Por isso que o Xaden nunca teve intenção de matar ela, porque a mãe da Violet tinha feito esse acordo com o Xaden pra ele proteger a vida dela lá. Nesse momento aí, os dragões já começaram a se comunicar entre si. Por isso tem esse caos aí na escola. Porque os dragões começaram a se comunicar entre si e falar o que estava acontecendo pros seus cavaleiros. Só que o Tarn fala que é a escolha de cada dragão se eles vão querer falar pro cavaleiro deles o que tá acontecendo ou não. O que a Violet falou pro Tarn? Compartilha a memória de Dresden com todo mundo aqui da escola, porque todo mundo vai ver o que aconteceu. E aí eles vão decidir por si mesmos se eles querem sair daqui pra ajudar a gente a resolver o problema ou se eles querem ficar aqui dentro do mundinho deles protegidos aqui, cagar e andar pro resto das pessoas lá fora. Quem falou assim, ok, vamos embora daqui então, montou no seu dragão e foi embora, e quem quis ficar, ficou. O Dan foi, né, a Sloane foi, todos os amigos da Vi foram, os marcados foram, todo mundo que queria mesmo fazer parte da revolução saiu da escola, pegou o dragão e foi embora pra Arisha, que é lá onde que o Brennan tava esperando, lá onde tá a casa do Xaden. E aí, chegando lá na casa do Xaden, eles começaram a fazer aquele treinamento, né, igual tem ali na escola, eles resolveram fazer um treinamento, porque muitas dessas pessoas que foram, muitos desses cavaleiros que foram, eram cavaleiros muito novos que acabaram de pegar o seu dragão, porque a ceifa acabou de acontecer, então eles não tinham treinamento com dragão, não tinham treinamento nem com sinete, tem uns que nem sinete não tinha ainda, então eles montaram tipo um sistemazinho de treinamento ali mesmo, nesse espaço aí que eles tinham, é enorme lá, é tipo uma fortaleza assim, aonde ali o Xaden tem ali, né, então tinha espaço pra todo mundo. E aí a Andarna acorda também, depois disso daí tudo que eles chegam lá na casa do Xaden, a Andarna acorda e ela percebe que a asa dela tem um probleminha, é aí que a gente vê que ela ainda não consegue voar, porque tava faltando tipo uma parte na asa dela, então ela tava tendo esse problema aí. E aí a Mira chegou também, a Mira resolveu se juntar, encontrou o Brennan pela primeira vez, falou umas poucas e boas pra ele, eu acho que inclusive ela falou pouco, eu adoro a Mira, ela arrebentou. Falou muita merda, que você tava vivo esse tempo todo, não falou pra suas irmãs, e a gente sofreu sua morte, não sei o que, queimamos suas coisas, passamos todas aquelas coisas e você cagou pra gente. E aí a Violet tava falando sobre a informação daquele livro lá que ela achou. Ah, outra informação, esse livro aí que ela entregou, um pro Xaden fugir, o outro ela foi pega lá na escola, né, antes de ser interrogada, esse livro tem uma outra língua, então ela tá tentando traduzir. No momento que ela tá agora ali, parecia que ela precisava do sangue dos 6 cavaleiros mais fortes, tá? E aí ela vai começar a falar, chegou e falou pro Xaden isso, ó, eu tava lendo aqui, então vamos juntar os 6 cavaleiros mais fortes e vamos pegar o sangue deles, porque é assim que a gente vai conseguir fazer isso aqui das fortalezas. Só que daí ela tentou e não funcionou, enfim. E aí no meio desse tempo aí que ela tá lá treinando e tá todo mundo sendo recebido lá na Revolução, a Vi pegou e falou, eu vou lá nesse Visconde Tecarius e eu vou mostrar pra ele meu poder, porque a gente precisa. E o Xaden, você não vai fazer isso, não vai pôr o seu na linha, você não conhece ele, você não sabe do que ele é capaz, não sei o que. Ela falou assim, eu não tô nem aí, eu vou e eu quero fazer esse acordo, porque a gente precisa do Luminary, ele só ele que tem uma, a gente nem tá mais lá em Basgiath, a gente tem dificuldade de chegar lá, então não tem como usar de lá, a gente precisa continuar fazendo armas pra matar os Vannings, então vou ter que fazer pra ele o que ele quer ali, pra ele poder liberar pra gente usar a forja dele lá pra fazer as armas. Pegaram as coisas, foram viajar lá pra casa do Visconde, porque ele, né, quer receber todo mundo. Foi a Vi, foi o Xaden, foi a galera toda pra lá. O pessoal da liderança ali de Arisha foram tudo pra casa desse Visconde aí. E aí, chegando lá, você já vê que a Cat, ela vai ser um problema pra gente, porque ela é completamente infantil e, tipo assim, aquelas meninas que ficam brigando por causa de macho, ela gosta de fazer ciúme. E ela chega e fala pro Xaden assim, seu quarto tá pronto, ele tá do jeito que você deixou. Aí a Vi ficou assim, mas ele tem quarto aqui na casa desse Visconde? Aí no fim das contas, o Xaden passou grande parte da infância dele, grande parte do tempo dele lá na casa desse Visconde, porque ele é tio da Cat. E eles dois tinham um acordo ali entre eles. E aí, gente, ali na frente também vê que eles dois eram noivos, né? O Xaden e a Cat. Você vê que fazia uma aliança ali do Visconde Tecarius com Tyrandor. Então, assim, a Vi já descobre isso aí e a Cat começa a irritar. E a gente vê que a Cat tem esse poder aí de entrar e intensificar as emoções das pessoas. E aí, durante esse jantar aí que eles têm, esse primeiro jantar aí pra conversar e tudo, ela fica influenciando as emoções da Violet e irrita pra caramba e tudo. E aí o Tecarius pegou e falou, eu quero ver você demonstrar o seu poder. Colocou ela num ambiente aberto ali de demonstração e jogou um Venom lá que ele capturou e falou pra ela, agora você manda o raio e você acerta ele. E ela, assim, gente, passou poucas e boas. Esse Tecarius é péssimo.
péssimo, péssimo. Quase que ela morreu nessa aí, quase que ela foi de arrasto. E aí ela conseguiu mirar aí o raio dela e matou esse Venom aí pra poder fazer essa demonstração que ele queria ver. Aí quando acabou isso aí, o Xaden ficou com muita raiva e ele chegou, foi estrangular o Targaryen e ele falou assim, vou te matar, porque como é que você bota ela lá em risco, joga um Venom pra vir atacar ela, enfim. Ele implora lá, pede desculpa, enfim, se humilha lá, esse Targaryen. E aí o Xaden libera ele, e aí ele fala, ok, agora eu vou fazer um acordo com vocês pra poder vocês usarem a minha Luminary, que é um negócio redondo com cristal azul que forja armas. Ele fala assim, se você levar os montadores de grifos e o meu pessoal aqui pra dentro de Arecia, eu libero pra você fazer as armas, mas eu quero que vocês levam eles e eu quero que vocês treinem eles pra eles serem bons também, assim como os montadores de dragões, pra eles terem uma chance de sobreviver e eu quero que eles aprendam a lutar contra Venom, contra Wyvern, enfim. Pega esse grupo aí de pessoas e se vira. Só que lá em Arecia é muito mais elevado, é muito alto e os grifos têm problema com a altura, eles não conseguem voar em uma altitude muito grande, eles têm extremamente problema, então eles vão ter que subir o meio que penhasco, eu não sei o que é, eu juro pra vocês que eu nem, até agora eu não entendo como é que foi essa escada aí, mas eu imaginei um morro que eles têm que subir a pé, né, fazer essa trilha aí a pé, junto com os grifos, e todo mundo passando mal, todo mundo lascado. Nessa hora aí que eles estão escalando aí, que a amiga da Cat escorrega e a Violet tenta segurar ela do penhasco lá, só que não consegue, e aí morre a amiga da Cat, morre o grifo dessa amiga da Cat, e aí a Cat começa a ficar com raiva, jogando essa culpa aí toda na Violet, apesar de não ter nada a ver com ela. Os dragões não conseguiam ver eles também, porque tinha uma neblina ali que cobria as pessoas que estavam subindo essa montanha, os dragões ficavam sobrevoando por cima. Veio um Wyvern no canto pra tentar pegar as pessoas que estavam ali subindo, e os dragões estavam conseguindo ver. E aí Violet, né, deu rajada ali de raio, rebentou com o Wyvern. Ela percebeu que o raio dela vinha guiado no Wyvern, então ela jogava e ele já atacava o Wyvern. Enfim, aí conseguiram subir lá, perderam umas pessoazinhas que a gente nem lembra mais, porque não era muito importante, enfim. E aí lá em Arecia já tinha professores lá pra poder fazer quase que o mesmo sistema que tinha lá na escola em Basjaya, só que ali era diferente, tinha alguns professores pra ensinar várias coisas diferentes que lá na escola eles não ensinavam, tipo como fazer runa, coisas e táticas de Tyrandor que tipo lá na escola não ensinavam e, enfim, coisas úteis que eles só cagavam. Depois dessas aulas aí de runas, né, que eles estão aprendendo a pegar uma runa e colocar o poder ali, porque aquela runa pode ser ativada em qualquer momento e ela vai liberar aquele poder que foi suposto ela liberar. Lá na escola, em Basjaya, eles nunca ensinaram isso, porque isso é uma tática de Tyrandor e, tipo assim, não é usado lá. Mas ali é muito importante, porque você, inclusive, até quando você quer extravasar mesmo o seu poder, você pode pegar uma runa, extravasar ali dentro, que você vai acumular o seu poder ali. Inventaram lá um negócio de duelo, que parece que um pode duelar, pode chamar alguém pra duelar, porque é assim que eles vão extravasar a raiva do oponente ali, do colega de esquadrão. Lá em Basjaya, eles tinham aqueles duelos, lembra que a Violet envenenava os outros? Só que aí, lá em Arecia, não tinha nada disso, então os professores resolveram fazer isso porque pra deixar mesmo os alunos que têm um problema com o outro resolver ali na porrada mesmo. Aí, lógico que a Cat vai desafiar a Violet, e aí ali que a Cat vai ficar usando o poder dela na Violet pra poder intensificar as emoções dela, e aí que ela vai descobrir que o Xaden era noivo da Cat, e aí ela fica muito mal, porque ela fica assim, nossa, ele, né, perdeu uma aliança aqui por causa de mim, não sei o que, papapá. Aí tá dando aquilo tudo lá, a Violet pega assim no pescoço dela e fala assim, não, vou ter que matar. Porque ela tá tão nervosa, a Cat tá mexendo tanto com a cabeça dela, que ela fala, não vou ter o que fazer, eu vou matar essa menina aqui. E o raio dela começa a fazer assim, aquelas coisas, entendeu? Ela já começa a ficar assim, querendo extravasar. E o Xaden entra na mente dela, fala, larga essa menina, ela tá mexendo com as suas emoções, se acalma, não sei o quê. Aí ela vai e larga, o Xaden pega ela e leva. E aí que a gente vai ver aquela cena do trono, que é aquela. My house, my chair, my woman. É aquela. E aí depois disso ela vai e volta ali pra escola. Eu vou falar escola, mas é tipo, ali em Arecia eles estão só um campo de treinamento ali pra ele. E o Dain começa a querer vir se aproximar, e aí ela lembra que o Dain era muito bom em línguas também, e falou, então me ajuda aqui a traduzir o texto desse livro aqui pra gente poder descobrir um jeito. E aí o Dain vai começar a ajudar ela nesse projeto aí de levantar as wards, que ela tá tentando sozinha, só que tipo assim, sozinha ela não vai conseguir, porque ela já tentou tem tempo e até agora nada, né? Achou que era o sangue dos 6 mais forte, só que aí também não tá entendendo o que tá acontecendo. Nisso a Vi ainda tá tendo aqueles sonhos que o mestre do Venom fica jogando pra ela. No sonho ele sempre fala pra ela, se você soubesse como é o seu poder completo, porque parece que a Vi só usa um pouco do poder dela, né, pelo que o mestre fala no sonho pra ela. Ela consegue usar um poder maior do que o normal, e aí ela vai nessa missão com a Cat, a Sloane, Vizia, importante saber que a Sloane e a Cat estavam nessa missão, a Andarna foi também, e a Kira, que é o grifo da Cat. E aí foi eles nessa missão aí, umas cavernas numa montanha, e aí tinha que achar um orb, assim, de cristal, tipo uma bolota de cristal, não sei como falar orb. E aí elas estão caçando, assim, dentro dessa
caverna. E aí, quem aparece dentro dessa caverna? Solas, o dragão do Varys. O Varys que a Vi matou no começo do livro. Solas que só tem um olho. É maluco, porque é laranja, né? Dragão laranja geralmente é meio despirocado. O Solas tava lá, tentou matar todos eles, né? Andarna não consegue cuspir fogo ainda, coitado. O Ter não conseguia chegar dentro dessa caverna. Ninguém nem sabe como é que esse Solas conseguiu entrar nesse buraco aí e tá lá dentro dessa caverna. E aí, na hora que ele foi dar uma jatada na Cat, a Vi se colocou no meio e meio que protegeu a Cat. Então, isso daí ela já fez uma dívida, a Cat já fez uma dívida de vida com a Vi. Eu pensei assim, aqui que elas vão começar a virar gente, parar de ficar brigando por causa de macho. E aí, nesse momento, o que aconteceu? A Sloane descobriu que ela era um sifão, porque nesse momento aí que a Sloane tá ali no meio do vucu-vucu ali, com esse dragão tentando atacar as meninas, ela foi e acessou o poder da Vi, conseguiu dar uma raiada, conseguiu jogar um raio no Solas, e aí ele ficou meio assim, imobilizado, a Andarna veio lá e matou-lhe. Aí a Andarnazinha, tá? Que já não é mais pequena, matou o Solas, e aí que o Tarn vai falar assim, você é assassina, você matou, né? A Vi tava assim, super imobilizada, né? Na próxima cena, a Vi tá no quarto já, se recuperando, e a Cat, junto com ela, e o Xaden fala, o que você tá fazendo aqui? A Cat fala, não, eu tô aqui porque eu quero saber se ela vai sobreviver, porque ela salvou minha vida. Eu já comecei a gostar da situação, porque eu falei assim, até que enfim, tá muito chato. Essas duas aí brigando por causa dele, tava ridículo. Gente, houve um equívoco aqui na produção, que eu gravei o resto do resumo inteiro aquele dia, e a gente perdeu porque o áudio sumiu. Então, voltando aí o que a gente tava falando. A Cat sai dali, né? E aí o Xaden chega e aí ele e a Violet vão ter uma conversa, que a Violet também já tá de saco cheio dessas perguntinhas de segredinho que ele tá. E aí ela vai e fala pra ele assim, qual é o seu segundo sinete? Eu sei que você tem um, porque a Asgel era do seu avô e passou pra você, e eu sei que quando é membro de família assim, ou a pessoa fica louca, ou a pessoa desenvolve o segundo sinete, e eu sei que você tem um, então qual é? Até que ele falou pra ela qual era o segundo sinete pra ela, e aí isso daí é um ponto que faz muita coisa do primeiro livro fazer sentido, que ele revela pra ela que ele consegue quase que ler os pensamentos das pessoas. Ele consegue ler a intenção, ou seja, é aquele momento antes, quando o pensamento é formado, ele consegue ler aquilo ali, ele consegue ler a intenção da pessoa. Então, por isso que desde lá do parapeito que ela foi atravessar, ele já olhou pra ela pela primeira vez com um olhar e falou assim, nossa, interessante. Quando ele viu que ela deu o sapato pra Rhiannon, então, tipo assim, lógico que ela ficou com um pouco de raiva disso daí, porque, né, ele leu o pensamento tem tempo e agora que ela descobriu, e ela falou assim, ué, mas a minha vida inteira você tava lendo meu pensamento? Eles não conseguem terminar essa conversa aí super crucial, porque chega alguém batendo lá na porta e fala, vamos, precisamos ir, porque os Venin estão se preparando pra atacar, a gente precisa vazar, e aí eles saíram lá com essa conversa, assim, meio que mal resolvida. E aí que a gente vai ver se vai funcionar as barreiras que a Violet tentou levantar ali em Arisha, tá? Lembrando que ela usou aquela pedra de égide, tá? É falado pedra de égide. Eu leio em inglês, então pra mim é Wardstone, é o nome da pedra. E aí, lá em Arisha tem essa pedra, e essa pedra segura o poder pra levantar as barreiras. Então ela tá tentando ali, que ela achava que era o sangue dos 6 cavaleiros mais fortes, aí depois ela pensou que eram os 6 dragões mais fortes, e aí ela tá tentando descobrir, ela levantou aí a barreira, e agora ela vai falar, vamos ver se agora vai funcionar, agora que eles estão pra vir atacar. E aí parece que nesse ataque caíram os Wyverns, tá? Os corpos dos Wyverns caíram, mas tem alguma coisa aí que a Violet tá pensando que não funcionou 100%, alguma coisa aí que ela fez e passou esse momento aí desse ataque aí. Eu não vou cada um detalhe também de luta, essas coisas, porque, né, também não vou lembrar o golpe que usaram, enfim. Chegou uma mensagem de que o General Melgren queria fazer uma reunião e ele especificamente pediu pela Mira e pela Violet nessa reunião. Ele falou as duas Sorengel, ele queria essas duas. O Xaden falou pra ela, você não tem obrigação de ir, você não precisa ir. E ela falou assim, não, eu quero ir porque eu quero saber o que ele quer falar com a gente, eu quero saber o que tá acontecendo. Aí chegou lá, tinha outros generais, tinha a mãe da Violet lá, e era o pessoal do alto escalão. E aí o General Melgren vai revelar que ele teve uma visão, porque ele consegue, né, ele tem aquele poder de ver uma batalha, o resultado final de uma batalha. Ele disse que viu uma batalha em Samara, e disse que lá os Venins atacaram e todo mundo foi liquidado. Ele oferece, né, pra eles virem se juntar e ajudar a defender o posto de Samara. E aí a Violet falou, tá, mas aí vocês vão vir ajudar a gente a defender as pessoas que estão do lado de fora, de Basgiath, as pessoas que estão, a população, porque eles ali estão nem aí. E aí ele basicamente olhou pra ela e falou assim, se um barco tá afundando, as pessoas que estão tentando subir, a gente tem que jogar a mão da pessoa pra fora pra gente se salvar. E aí deixa morrer todo mundo. Foi basicamente o que ele disse pra ela. Ela falou assim, então vocês se lasquem pra lá com Samara, deixa vir atacar tudo, cada um se vira com as suas perdas, porque se você também não tá nem aí pros outros. Aí saíram da reunião, a Vi e a Mira viraram as costas
forças. Chegou lá e ela e a Mira resolveram checar os corpos dos Wyverns que caíram do lado de fora das barreiras. Quando abriu o corpo deles, elas viram que tinha uma runa de Onyx dentro. E aí elas chegaram à conclusão que aquilo ali é o que dá o poder pros Wyverns, né? Ou aquilo ali é o que é usado pra criá-los. Então, é um ponto, assim, importante que elas já marcaram, né? Porque quem faz os Wyverns são os Venins. Então, que eles não são criaturas que nascem, né? São criaturas feitas. Então, eles são literalmente feitos. E aí voltaram pra Arisha e aí eles começaram a ter ali uma conversa entre eles ali. E ali em Arisha, quando eles começaram a conversar sobre estratégia de guerra, essas coisas, e visualizando os ataques dos Venins aonde foram, ela começou a colocar uma coisa junto com a outra e falou, cara, parece que os ataques, da forma como estão acontecendo, na localização onde eles estão, eles não vão atacar Samara, igual o General Melgorn falou. Se eles seguirem o padrão que eles estão ali, a estratégia, eles vão atacar Basgiath. E eu preciso avisar eles que não vai chegar em Samara, porque provavelmente mandaram forças pra Samara, né? General Melgorn, ó, ela tá pensando nos outros lá, que eles não estão nem aí pra ninguém, mas ela, olha que menina boa, enfim. Aí falou, cara, eu preciso voltar lá e avisar, porque Basgiath tem muita gente, minha mãe tá lá. Aí ela falou isso, Xaden falou, olha, se você for, eu vou com você, mas a gente não pode obrigar todo mundo que tá aqui a ir pra lá ajudar a defender eles e avisar eles que o ataque não vai ser em Samar, porque eles não devem nada a eles e eles não têm obrigação nenhuma. E aí falaram lá, quem quiser ir, vai, não foi todo mundo, muita gente ficou pra trás, inclusive o Brennan ficou pra trás. Ela pegou lá e saiu com quem quis ir pra Basgiath e tamparam, montaram no dragão deles e foram pra Basgiath pra avisar que o ataque ia acontecer lá e não em Samara, igual o General Melgorn pensou e falou pra todo mundo. Chegou lá, a mãe dela tava lá, e a mãe dela falou, o que vocês estão fazendo aqui? Ela falou assim, a gente veio avisar porque eles vão atacar aqui e eles não vão atacar em Samara. E a mãe dela falou assim, não vão atacar aqui porque a pedra de Égide daqui está intacta e está com as barreiras elevadas e eles não vão conseguir entrar aqui, não faz sentido. E a Violet falou, eles vão vir pra cá, a pedra vai ser atacada, de alguma forma a barreira de vocês vai falhar e vai dar ruim. Checa as barreiras porque eu acho que vai dar muito ruim. A Violet falando pra mãe dela, e a mãe dela não acreditando nela, falou assim, vou lá checar as barreiras. E nisso, a mãe dela falou que já tinha mandado todas as forças pra Samara, pra defender em Samara, sendo que não era lá o ataque, só que todo mundo tava achando, então assim, ali em Basgiath já tava sem quase que ninguém ali pra defender. E aí vem uma cena logo depois dessa conversa aí, que a Lilith vai checar as barreiras e ela vê que a pedra tá rachada, né, de Égide. Já vem o Jack, o querido Jack, ele é, meu Deus, péssimo. Vem o Jack e a gente descobre que ele virou Venin. Ele vai e mata a Bade, que é a dragão dele. E a gente fica assim, quê? Ele mata o próprio dragão. Não faz sentido nenhum. Mas aparentemente a Bade já estava meio que fraca e quando o dragão morre, o cavaleiro, o montador, morre junto com o dragão. Só que se ele mata ela, né, em vez dela morrer por causas diferentes, esse laço é quebrado e aí ele se salva de não morrer junto com ela. Só que isso é uma ofensa gravíssima contra o Empyrean, você matar um dragão, isso é péssimo. Então aí quando ele fez isso, você já viu que ele já tá tipo assim, ele já foi, mas já foi tem muito tempo levado pelos Venins. Ele já tá com aquelas veias assim, o olho dele tá vermelho, ele, né, completamente Venin. Aí chega Dan, ali no momento, né, que eles vão e falam assim, não, vamos prender o Jack, ele tá louco, ele virou Venin, vamos prender ele. A gente viu que Nolan também tava ali no meio do mesmo bolo, lembra aquele que remenda? Tava remendando a Violet pra ela ser interrogada e torturada? O Nolan tava ali junto e ele tava tentando salvar o Jack. Tipo assim, diz ele que tava tentando remendar a alma do Jack, mas não era possível, né? Por isso ele também ficava super cansado e o Jack tava sempre na enfermaria junto com o Nolan. Chegou o Dan e falou o quê? Vou ler as memórias dele. Quando leu as memórias do Jack, viu todo o exército de Venins que estavam preparados pra vir atacar Basgiath. E eles falaram assim, ferrou. Porque a gente não tem como defender, é muito Venin. E aí todo mundo já ficou naquele clima de velório, porque, né, viu o tanto de gente que tava vindo pra atacar, o tanto de Venin que tava vindo, e eles falaram que não ia dar. Ficou aquele clima de velório, todo mundo já sabia, já tava prontinho pra ir de arrasta. Aí eles calcularam mais ou menos que até esse exército todo chegar ali na escola, era mais ou menos umas 10 horas, assim. Nesse tempo, Xaden vai pra um quarto lá, eles começam a falar umas coisas muito bonitinhas ali, parece que vai despedir, né, aquele velório, aquele clima de velório. E aí nesse meio desse clima de velório aí, Violet e Xaden conversando aí, chega o resto do pessoal que tava lá em Arisha, que vieram, o Brennan batendo na porta, e aí eles falaram assim, a gente veio mais rápido que a gente conseguiu, aí veio o Cat também, Sloane, veio geral, assim, que ficou pra trás, eles falaram que só não tinha chegado mais rápido, porque os grifos não conseguiam voar tão rápido, mas logo que eles saíram, eles resolveram vir ajudar, e aí pelo menos isso, porque eles tiveram mais força ali pra poder ajudar nessa batalha. Nisso que a Violet vê o Brennan, ela começa a pensar, será que ele consegue remendar só pessoas, ou ele consegue remendar objetos? E ela pensou, se eu conseguir
conseguir remendar a pedra de Égide, talvez eu consiga usar o meu poder ali, dar o meu poder naquela pedra pra poder juntar os seis dragões e fazer ali, levantar a barreira de novo. Porque se eles conseguissem levantar a barreira de novo, a guerra ia acabar porque o Venin não entra ali. Aí veio Jessenia, tá? Dos escribas. Lembra de Jessenia? Veio ajudar a Violet ali nessa situação aí. Eles estão tentando descobrir como fazer essas barreiras desde o começo do livro com aqueles diários que estavam em luceriano, não sei como fala. E eles estão fazendo essa tradução. E aí a Jessenia chegou e falou, gente, eu acabei de ter um insight aqui que o número que vocês acharam, 6, não era 6, era 7. A gente precisa do poder de 7 dragões e não de 6. O número tá errado. E aí a Violet falou, mas só tem 6 tipos de dragão, não tem o 7º? E aí Andarna chega e conta pra gente várias coisas ali e a gente descobre que Andarna é um 7º tipo de dragão, que não tinha antes. E aí ela fala pra Violet, eu esperei 365 ou 368 anos pra te conhecer. Foi no seu aniversário de 18 anos que eu escutei falar sobre a filha fraquinha da general. E aí eu sabia que você ia ser minha e eu tinha que vir conectar com você. E aí a Violet falou, caraca, eu preciso usar o poder de 7 dragões junto na pedra de Égide pra conseguir levantar a barreira. E aí ela falou, uau, era isso então que tava faltando. Porque lá em Aricia, ela sabia que tava errado alguma coisa porque não foi isso que ela fez lá. E aí o Brennan foi lá e remendou a pedra. E aí a Violet começou essa empreitada aí com a pedra. Então a Violet fica aí nessa cena da pedra. E aí nisso começa a chegar a horda de Wyverns. Só que tá muito estranho, porque parece que eles estão meio que parados, assim, esperando. Aí eles começam a perguntar, por que eles estão parados assim? Aí Xaden chega e fala, eles estão esperando por mim. Vai saber por que ele já sabia disso, mas ele fala, eles estão esperando por mim. E o Xaden tava tendo aqueles sonhos também, sabe? Igual o Violet tava tendo sonhos, o Xaden também teve um sonho. Esse mestre aí já tava de conversinha com o Xaden já. Ele já tava mandando sonho. A Violet vai lá e faz o quê? Joga o poder dela na pedra, todo o poder dela na pedra e junta o poder dos 7 dragões. E aí ela começa a se doar tanto, todo mundo que tá ali vendo já tá vendo que ela tá pra ir de arrasta, porque ela tá drenando tudo dela e quando a pessoa usa todo o poder que tem dentro de si, eles têm o burnout e aí eles não suportam. A Lilith, a mãe da Violet, vê que isso tá acontecendo, ela chega lá e dá um empurrão assim na Violet, joga a Violet pra fora e põe a mão assim e ela pega e joga todo o poder dela ali. E aí ela vai e se sacrifica pelo bem dos filhos e tudo e joga todo o poder de si. E aí a mãe da Violet morre ali, né, nesse sacrifício de dar tudo de si, então ela se esgota completamente. Mas as barreiras levantam. E no momento aí, gente, que eu tô contando pra vocês essa cena aqui, que elas estão ali resolvendo esse BO da pedra de Égide, num outro momento tá acontecendo luta, mas eu não tô resumindo aqui luta, porque a luta, né, luta, passou, eu não sei quem deu golpe em quem, jogou poder em quem, aquilo ali, não lembro mais, pra poder também detalhar aqui perfeito pra vocês, mas tava acontecendo uma luta aí, e Xaden tava lá na linha de frente, Xaden tava lutando, entendeu? Enquanto a pedra tava sendo restaurada ali com as barreiras, é que Xaden quase que morreu, e os mestre Venin pegou ele e teve uma bela de uma conversa com ele, frente a frente, nesse momento aí. Depois eu vou voltar nisso. Voltando aqui na Violet. Levantou a barreira, os Wyvern começaram a cair do céu. Caiu tudo. Ah, não é que eles morreram, tá? Lembra que eu falei que quando abriu o corpo deles tinha uma runa de Onyx? Dentro do campo das barreiras, essa runa de Onyx não funciona. Então, logo, como eles não são seres vivos, eles são seres mágicos, acabou a magia que supria eles, acabou eles. Na hora que isso acontece, o primeiro pensamento da Violet, cadê Xaden? Porque ela sentiu que ele tava entre a vida e a morte em algum momento. Só que ela não sabe se ele tá vivo ou se ele não tá. Então ela vai correndo, porque sabe que ele tava na linha de frente. Ela perguntou com o Tarn, né, dentro da cabeça dela, ele tá vivo? Ele falou, ele vive, o Tarn falou pra ela. E aí ela encontra o Xaden, né? Ele chega lá no campo onde que ela tava, eles encontram. Ela vai e conta pra ele que a mãe morreu e fica aquele clima ali muito triste e tudo. E aí você vê que o Xaden tá expressando um medo extremo e aí ele tá com muito medo e ela tá olhando pra ele e ela tá falando, mas a barreira levantou, não sei o que, e ela não tá entendendo por que você tá com medo. E ele olha assim nos olhos dela e ela vê que o olho dele tá vermelho. Aí a gente já ficou louca, a gente foi com Deus, né? E aí a gente foi com Deus, Xaden virou Venin, e aí acabou aí esse capítulo, o próximo é o ponto de vista do Xaden, aí a gente já não tava mais bem da cabeça, eu não tô bem, eu só quero que chegue logo esse terceiro livro, não aguento mais esperar. A próxima cena é explicando isso aí que aconteceu enquanto a Violet tava resolvendo a pedra de Égide
mostrou a cena dele com o mestre Venin. E o mestre falou pra ele, Venin, que ele perguntou pro mestre Venin, ele falou assim, você é o mestre? Ele falou assim, não, eu sou o general. Falou isso pra ele. E lá no momento que eles estavam lá na luta e o Venin tava conversando com ele, o general Venin, ele mostrou a visão pra ele do que? Da Violet lá na pedra de Égide, dando tudo de si, e ele falou, ela vai morrer lá. Ele começou a manipular as emoções do Xaden ali com a vida da Violet. E aí ele foi e sucumbiu, né, pra... Não sei, ali, aquele momento ali, ele conseguiu manipular o Xaden ali de alguma forma, com aquela imagem, sabe? Da Violet quase que morrendo ali. E aí a cena acaba e aí a última cena do livro é quando o Xaden tá descendo lá as celas. Ele passa, inclusive, onde a Violet foi torturada pelo Varys, ali naqueles corredores. E ele vai conversar com o Jack, que tá preso numa cela lá embaixo. E aí ele chega pro Jack e ele fala... Qual é a cura? E aí o Jack fala, meu filho, você quer curar o quê? A gente tem acesso a poder infinito, a gente drena da terra. Pra que você quer cura? E aí o Xaden fica louco, porque ele fala, não tem cura. A gente acaba o livro com o Xaden virou Venin. E a gente não sabe se tem cura. O próximo vídeo é o vídeo das teorias, que eu já vou postar um dia depois desse daqui. E lá a gente vai ver que, sei lá o que a gente vai ver, gente. Eu só sei que assim, não tenho nem mais psicológico pra poder acompanhar essa saga. E olha que a gente só tá indo pro terceiro livro, ainda vão ser 5. E é isso, gente. Esse foi o resumo de Chama de Ferro. Com certeza um detalhe ou outro ficou de fora, mas eu dei o meu máximo. Esse aqui, inclusive, acho que ficou mais rico em detalhes do que o outro, porque esse aqui, enquanto eu fui lendo, eu fui escrevendo resuminhos de cada capítulo pra poder facilitar isso aqui que eu tô fazendo. E semana que vem eu vou estar lendo Tempestade de Ônix ao vivo aqui, sem dar spoiler. Eu só vou dar reações mudas aqui pra vocês, não vou falar nada. Se tiver choro, vocês vão saber que alguma coisa aconteceu. E eu vou marcando meu bingo. Inclusive, vou deixar o PDF do bingo. Comenta, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E se você quiser me acompanhar no Instagram e no TikTok também, pode ficar à vontade, tá aí pra vocês. E obrigada mais uma vez por assistir até o final e vamos juntas pro Tempestade de Ônix.